5 passos para evitar prejuízo na contratação errada de um consultor para o televendas do distribuidor. Sabemos que às vezes tem uma série de entraves e de problemas que acabam acontecendo e enganos, grandes equívocos até na hora de contratar. Então, se não tiver um processo claro, isso realmente fica bastante difícil. E tem que ser levado em conta que o custo não é barato, né? De contratação, treinamento, tempo, pessoas, enfim. E se não tivermos cuidado, acaba contratando um profissional que não vai render aquilo que é esperado, vai ser frustração dos dois lados, né? Por insatisfação, às vezes o profissional pede para sair ou a empresa dispensa ele ainda antes de vencer os 90 dias. E tem ainda uma situação bem mais delicada, mais difícil, que às vezes por falsos indicadores assim de possibilidades futuras, né, do que vai render aquele profissional, ele acaba sendo contratado e mais adiante também acaba não dando certo. E aí, nesse caso, fica ainda mais caro, porque daí já tem outras implicações em questões da dispensa. Então, como evitar tudo isso, né? Evitar esse transtorno e este prejuízo? Eu sou Tânia Cunha e nesse canal meu propósito é te ajudar a vender para o mesmo cliente com uma frequência evolutiva, né? Eu acho que isso é um grande desafio dos distribuidores. Inclusive, me ajudaria muito se você comentasse aqui se realmente esse aspecto, esse fator, melhor dizendo, um dos mais importantes, né? Na minha experiência de 15 anos, dirigindo aí um setor de televendas com resultados muito interessantes, lucrativos, né? Que isso que é o mais que importa. Este era um dos maiores desafios, que é manter a frequência de venda para o mesmo cliente, mas de uma forma que seja que evolua, né? Na esteira de produtos, no ticket médio. Então, seria muito legal se você comentasse se isso é importante, que daí, obviamente, eu procuro aprofundar mais nesse aspecto. E já aproveita, deixe seu like se você achar interessante, compartilha, enfim. Se inscreva no canal, né? Então, vamos aqui ao passo 1, né? Então, o passo 1, antes de mais nada, você tem que ter presente, né, de uma forma clara, qual é o seu posicionamento de mercado. Posicionamento seria uma fusão aí da segmentação com os diferenciais do seu negócio. Qual é o lugar que você, que a sua empresa, o seu negócio ocupa aí na cabeça das pessoas. Então, nós temos aqui um exemplo de gente grande, que é o mesmo exemplo da Pepsi, né, que é a segunda, né, empresa nesse segmento. A primeira é a Coca-Cola, evidente, mas a segunda é a Pepsi. E a Pepsi, mesmo em segunda posição, ela entrou com uma estratégia, né, que entrou aquela campanha dizendo só tem Pepsi, pode ser. E essa estratégia é um reconhecimento da segunda posição, mas uma forma muito inteligente que com esse slogan, com essa campanha, acabou fortalecendo aí o relacionamento da marca, né? A força da marca no mercado, trazendo mais vendas, mais lucratividade. E é o mesmo pensamento que mesmo um pequeno, às vezes não sempre a gente deve copiar, né? Ou adaptar as grandes ideias aí para os pequenos negócios. Você pode não ser grande num primeiro momento, mas você pode ser muito importante e relevante aí na sua localidade, na sua região, no seu segmento, na sua linha de produtos, né? Então tem uma série de motivos que necessariamente não é privilégio, né, só das grandes marcas, né? Quantas vezes nós vamos num lugar e somos tão bem atendidos que a gente até pode pagar um pouquinho mais caro ou pode ser um pouquinho mais longe para poder ter aquela certeza, aquela segurança, aquele atendimento de excelência.
E uma outra questão, né, a próxima questão que você deve ter presente também, porque tudo isso você vai ter que contar depois, né? Alguém vai ter que contar dentro do seu negócio para esse futuro consultor de venda interna. Então, quais as soluções que você oferece? Se é variedade de produtos, é logística, é entrega, quais são as facilidades, quais são os serviços, né? Você oferece cursos, né? Você treina os seus clientes, por exemplo, né? O que você oferece? Você tem opções de canais de compras, por mais que estejamos aqui falando nesse canal de um televendas não é uma ilha isolada, então é importante que o seu cliente tenha liberdade. Uma hora ele pode entrar no seu site, fazer consulta de itens, de produtos, ele pode optar por conversar com alguém do televendas, mas a decisão final de compra vai ser por um outro canal. Estamos na era chamada do Omnichannel, então uma empresa tem que estar preparada para atender todos os canais. E um televendas tem que procurar ter a excelência para fazer com que o seu cliente opte, então, obviamente, pelo atendimento através do telefone. E quando se fala telefone, não é só telefone, é telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, videochamada, videoconferência. O digital está aí para ajudar o negócio como um todo, né? Você deve ter presente também quais são os desafios do negócio, isso é muito importante para poder dar certo. Às vezes, se você não faz essa reflexão e não coloca isso claramente, o profissional pode equivocadamente, né, pensar que, nossa, vou passar 6 horas sentado, ou o tempo que for, e eu vou atender, o cliente chega, enfim, vou dar as informações e está feita a minha parte. Normalmente um televendas com a postura, com a pegada ativa, não é assim que funciona, né? Então, os objetivos e os desafios têm que estar muito claro. Qual é o objetivo? É aumentar a carteira? É ter mais clientes? É aumentar o faturamento em X%? É ter um crescimento, uma cobertura de mercado maior? Esses objetivos também têm que estar muito claro. Uma outra questão também ainda dentro desse primeiro passo é a cultura da empresa. Como é que é a sua empresa? Né? Tem bastante diálogo, tem participação, tem colaboração, tem empatia, tem transparência, ou é outro estilo? Isso também tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas podem sair da sua organização, você jura que foi por um motivo X e na verdade foi um outro muito diferente. Hoje em dia as pessoas estão extremamente muito autônomas nas suas decisões. Se o ambiente for péssimo, ainda que o salário seja mais ou menos legal, os ganhos sejam, né, tá dentro do esperado, mas se o ambiente é insuportável, as pessoas abrem mão. Os motivos da contratação, eles também são importantes. É porque eu quero aumentar a cobertura de uma determinada área, eu quero nichar, né? Eu quero ter um profissional específico para atender determinados nichos, como só panificação, somente o corporativo, ou linhas de produtos. E aí tem uma variedade de razões para poder justificar, enfim, o motivo desse investimento. E já antecipo que segmentar é bom demais. É difícil, é desafiador, mas o resultado é fantástico. Mas isso fica para um outro vídeo. Qual é a atratividade? Esse é um outro fator. O que é que você está oferecendo? É prêmios, é comissões? Que tipo de benefício? Você tem reconhecimento, tem escalonamento aí, plano de carreira, de mudança de faixa de vendas? Você tem um day off, por exemplo, que agora as pessoas falam bastante, as empresas também, ter um dia aí como prêmio. Com o advento da pandemia, muitas questões de bem-estar, de oportunidade de fazer alguma coisa diferente, de sair da sua rotina, passaram a ter
valores aí muito maiores. Então, não é só um dia de folga, pode ter um significado ainda bem maior. Então, essa diretriz do passo 1, ela precisa estar pronta, registrada, realimentada, revista regularmente, pode ser no seu computador, na sua planilha, no seu smartphone, e se não tiver nada disso, se você for pequeno, no caderno, né? Caderno. E aí, no bloco, e aí você vai ter aí a sua organização. Estou aqui, papel para lá e para cá, porque estou com a minha cola. No passo 2, a gente tem os critérios de contratação que precisam estar muito claros, né? O que a sua empresa espera desse profissional, quais são as regras da empresa, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. O mínimo que for, isso precisa ser colocado, verbalizado e depois documentado, né? Porque as pessoas, é nessa hora que as pessoas começam a fazer um balanço, né? Tentar se imaginar naquela função, e você, por tudo que está ouvindo daquele profissional, tem que ter essa percepção também. O simples, né? E quase óbvio, às vezes pode ser para você, mas para outra pessoa não. Então, tem que realmente entrar no detalhe. Se você tiver um RH, né, um recursos humanos que possa te ajudar a fazer essa composição, seria o ideal. Agora, se você não tem um departamento pessoal simples, pessoas que cuidem da parte operacional, aí igual tente pedir ajuda. E se você é bem pequeno ainda, não tem ninguém, nossa, tem aí milhares de canais de internet, de informação, a sua própria experiência, e você vai ter que aí se virar sozinho, não tem jeito. E vamos aqui então ao passo 3. O passo 3 seria qual o perfil profissional, né, que eu estou pretendendo. Precisa ter uma formação, ensino médio normalmente né, por aí. Tem vários níveis depois de venda interna, mas isso é mais para adiante. Mas para distribuidor, em tese, normalmente é o ensino médio. Qual a experiência? Se tem que ter experiência, se não tem. Essa questão da experiência é uma coisa, né, não pode ser determinante. Mas, né, há quem faça isso. Quais os efeitos, né? Quais os feitos, perdão, não os efeitos, quais os feitos dessas pessoas nas empresas anteriores, o que fizeram de legal, o que teve alguma coisa relevante tanto para a empresa como para o profissional, se a pessoa gosta de desafios, tem objetivos audaciosos aí para a sua vida, para a sua profissão, para a sua carreira. É possível também, na hora nessas avaliações, no processo de contratação, colocar situações onde a pessoa tenha que executar tarefas, construir projetos num curto espaço de tempo, que tenha desafios, que devem ser difíceis, mas tem que serem possíveis aí de resolver. Tudo isso a gente vai tendo uma percepção do profissional em relação a desafios, como é que ele se comporta diante das dificuldades, se desiste, se vai adiante, se tenta resolver, se tenta ver se tem saídas, né? Então, e o que vale aqui não é nenhuma questão de certo ou de errado, é para perceber esses aspectos em relação ao comprometimento, né? Então, de executar, de superar, enfim. E há uma outra questão também, que essa é comum, é normal, vai trabalhar numa área de vendas, você vai ter que demonstrar de alguma maneira suas habilidades, né? Então, esse candidato vender um produto, que pode ser um produto da escolha dele, né, que ele vai trazer ou vai inventar ou vai trazer de uma experiência anterior. Por quê? Porque isso aí é uma prévia para fazer um relaxamento, né, para a pessoa poder ficar um pouco mais tranquila, né? Então fazer alguma coisa que já está na memória dele. E ter a percepção também como é que a pessoa reage quando ela é
induzida, né, ou motivada a sair da sua zona de conforto. O que não deve ser critério único de exclusão é a experiência ou a falta dela. Porque às vezes uma pessoa sem experiência, às vezes ela pode não ter a experiência, mas tem muita vontade, tem ambição, tem sonhos, tem projetos, tem disposição, né? Demonstra isso com muita clareza, precisa apenas de uma oportunidade. Então, isso é um caso. A outra questão é quando a pessoa tem experiência, mas ela pode, às vezes é benéfico, com certeza, mas também pode ser o contrário. Ela vem com vícios, ela vem com preconceitos, ela vem com questões que, tipo, na empresa tal era assim, né, e trabalhava assim, e aí fica com aquela rigidez em relação à nova empresa, enfim, as regras daquela empresa e os objetivos daquela empresa. Passo 4. Se chegamos até aqui, né? Se você chegou até aqui com essas descobertas versus o perfil pretendido, né? Então é hora de ratificar, de reiterar, repetir, né? Reafirmar as atividades do cargo, né? Então, reiterando que você é um consultor de vendas por telefone, todas as outras ferramentas do digital, como e-mail, Skype, stream, videoconferência, videochamada. Você tem que executar uma média de X ligações por dia, salvo exceções, que tudo tem exceção. Você terá que executar o pós-venda, que é inerente a essa função. Tudo tem que estar muito claro e de forma explícita. No mês 1, você vai acompanhar, né? Você vai treinar, você vai ter atividades de conhecimento do produto. Deixar claro o que vai acontecer no primeiro mês. No segundo mês, você vai para o campo de batalha, você vai aplicar então todo esse conhecimento que você teve, né? Então, e já nesse segundo mês você deverá apresentar um resultado mínimo de X clientes. Vendas, números, eu acho que eles, né, não é um parâmetro legal, mas clientes com certeza. Que uma vez que adquire o cliente, transforma ele, né, na venda que você vai precisar. E no terceiro mês, você terá que dizer a que veio. E como é que é a tradução disso? X resultados, X clientes, né? Ou, enfim, outra métrica que você entenda aí que é que é mais relevante na sua leitura. O importante aqui, um fator bastante importante, é que esses dados, essa construção de números que você definiu lá, de resultados para o seu consultor chegar, você não inventa esses números. Esses números, eles saem de algum lugar, dessas métricas que você tem aí no seu histórico. E o que são métricas? Pode ser que estejamos falando aqui para pequenos, bem pequenos, e agora que começam a conviver aí com essas informações. Então, métricas são medidas para quantificar esses resultados, né? Então, lembrando aquela famosa frase, né? Aquilo que não se mede, não se gerencia. Por isso que você tem que ter esse domínio. Então, um exemplo de métrica, quantas ligações feitas, quanto de faturamento, qual foi a taxa de conversão, né, das ligações. Digamos, eu fiz 10 ligações, 6 consegui realizar 6 vendas, né, mas essa venda, sei lá, 60% do resultado, mas pode ter, obviamente, sempre tem alguns desdobramentos. O número, às vezes, não é avaliado de forma isolada. Se você já tem resultados no seu negócio, você tem histórico. Então, é lá no histórico que você vai definir qual é este número médio, né? Em que tempo que esses resultados são possíveis de acontecer, em quanto tempo
um consultor de vendas consegue dar um resultado que você, né, que sinalize essa evolução, né? Então, e nesse meio tempo também, nessa leitura que você faz aí do seu histórico, você tem lá os padrões, né? Você tem padrões que chegam nesses resultados. Você tem profissionais, aqueles que batem meta, aqueles que entraram e em tanto tempo tiveram um determinado resultado, né? Ou a carteira de clientes, qual é o número médio. Depois você vai para uma segunda análise, né, que seriam que tipo de fatores, quais os fatores que levam o consultor a ter um resultado, a ter aquela frequência de resultados, que a frequência a frequência no negócio de distribuição, a gente não quer só dos clientes, a gente também quer dos profissionais. Bater meta que seja no maior tempo possível. E quais são os fatores, quais são os indicadores nesse grupo que você já tem que leva, que faz com que as pessoas tenham essa frequência. E pode ir a outros comportamentos, alguns são amistosos, outros ligam frequentemente para os clientes, um liga 2 vezes por semana, outro liga 3, não sei, depende daquilo que o cliente necessita e gosta, e enfim, e responde bem, né? E quem não bate meta, ao contrário, também tem padrões. A pessoa também emite comportamentos como, sei lá, desânimo, a falta de entusiasmo, enfim, um negativismo. Pessoas negativas é uma barra pesadíssima, né? Então, ou deixa de ligar, não segue a norma, não segue o método, não segue a regra. Então, tem tudo dá sinais e tudo tem fatores. E por último, nós vamos aqui para o passo 5, né? O passo 5 depois que você bate o martelo, né? As pessoas chegaram aí com satisfação, atenderam os seus indicadores, então é hora de você se dedicar à aplicação desse método de treinamento. Então, o dia a dia dessa atividade, ela precisa ser acompanhada, e isso pode ser de uma forma simples. Tem lugares, distribuição tão pequenas, que a pessoa tem um celular, e através deste celular faz todo esse trabalho de contato com os clientes, de venda mesmo, de assessoria, de consultoria, de atendimento, e não tem tecnologia estrondosa aí. Tem muita garra, muita vontade e uma organização mínima. Então aí você é pequeno, mas pode fazer coisas de gente grande de acordo com o seu negócio. O que é importante aqui você entender a ideia, o conceito, o que está por trás disso. E a parte que vem a seguir é a parte super importante, que é a parte da fundamentação desse treinamento, desse passo a passo que você vai fazer, revisando sempre. Um profissional, ele precisa ser acompanhado sempre, não é uma vez só que você treina. Treinamento em venda interna, principalmente distribuidores que têm uma linha grande de produtos, sempre você tem que estar revisando isso para que entre em consonância, né, em concordância com os objetivos macros do negócio. Se você tem um estoque lá que tem 5.000 produtos, 2.000, 1.500, 100 que seja, eles estão lá para serem vendidos, né? Então, a venda, ela acontece com essa movimentação toda. Está havendo benefício, aplicação, o entendimento do cliente para aquele produto. Então, tem uma série de fatores que está tudo interligado. Então, essa parte é muito importante para que você consiga chegar lá e validar todo o seu processo, né? Validar o seu processo de contratação e validar o seu processo de treinamento.
e manter aquele profissional, evitar a rotatividade, que é um processo extremamente exaustivo e caro. Houve um tempo, e aqui fazendo um parênteses, que as pessoas eram contratadas no olhômetro, pessoas que eram, né, um processo, um conceito antigo, né, pessoas muito falantes, muito desprendidas, muito dispostas, eram os melhores vendedores. Tem o seu fundo de verdade, mas isso não é absoluto. Há pessoas discretas e que têm resultados extraordinários. Então, eu acho que o mundo, ainda bem, mudou bastante, né? Então, às vezes, características naturais, como essa que falamos antes, de boa vontade, iniciativa, proatividade, disposição mental para poder encarar os desafios, não desistir, lutar até o último minuto, isso é muito mais importante que, às vezes, o detalhe técnico, porque a técnica você ensina. E essas questões, às vezes, a pessoa, algumas, para a questão de vendas e de atendimento, precisa trazer consigo, porque senão, às vezes, é raramente que às vezes a gente consegue transformar. Então, como eu falei, né, para facilitar esses treinamentos, hoje dá para fazer palestras, você pode usar recurso de filmes, vídeos, séries, passo a passo, simulação de vendas. Meu Deus, tem uma infinidade de coisas para tornar esse treinamento criativo, interessante. Esses fatores que falamos, eles são prioritários, porque esses profissionais estarão ali representando sua empresa, representando o seu negócio, vendendo valor, né? Criando valor para o seu negócio e para os clientes. Então eles têm que estarem bem embasados, seguros, né? E ter essa atenção, ter esse cuidado de ser um feedback eterno aí, né? Isso aí é muito importante. Dar espaço para as pessoas poderem externar qual é a sua dificuldade, a sua necessidade e aceitar contribuições, né? Que a gente não é a última bolacha do pacote. E aposte no mapeamento desses processos. É uma questão um pouco mais trabalhosa, mas assim, uma vez que isso se engrena no seu negócio, no seu dia a dia, traz mais assertividade, mais fluidez e com certeza você vai ter profissionais satisfeitos e, obviamente, clientes satisfeitos. Esse foi o nosso papo de hoje, espero que tenha sido útil para você. Deixe seu comentário, que é muito importante, o que você gostaria de ver e de ouvir sobre gestão de televendas, que eu vou aqui trazer com o maior prazer. Então, é isso aí e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.